Deixa eu apresentar para vocês a Maiara. Maiara Gomes, militante de direitos humanos, professora de boxe. Uau, isso aqui é demais, você vai falar para a gente sobre isso, hein? Fundadora da Escola Popular de Boxe, projeto social localizado na comunidade do Cavalão, em Niterói. Olha, uma escola de boxe numa comunidade chamada Cavalão só pode dar certo, né? Que maravilha. Deixa eu continuar aqui. Maiara também... bom, essa escola une esporte, cultura e educação com atividades para crianças, jovens e adultos. Maiara também é fundadora do Movimento Luta, movimento popular que pauta justiça social, transformação social por meio da organização de núcleos populares das comunidades e escolas. Enfim, uma potência, como vocês estão vendo aqui. Maiara Gomes, seja bem-vinda. Obrigado, viu, querida? Muito Nada, bom. Obrigada, Conde. Obrigada pelo convite. Agradecer ao 11 News. Também mandar um beijo para quem está assistindo aí pelas redes sociais, aí pelo YouTube, enfim. Sou Maiara Gomes, como o Conde falou. Sou professora de boxe. Sou militante dos direitos humanos nessa luta incansável por justiça social, enfim, para que os direitos sejam completos no asfalto, na comunidade, enfim, fundadora de diversos projetos aqui na cidade de Niterói, o projeto da Escola Popular de Boxe, a Horta Comunitária, o Movimento Luta. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou também representante do MST aqui na cidade de Niterói, esse movimento social que é essa força, é uma das principais forças políticas do nosso país hoje, de transformação social, de incidência política no parlamento e fora do parlamento. Então, estamos com uma caminhada aí extensa aqui pela cidade. Firme, bonita caminhada. E você também é filiada ao PT, não sei se você falou. Filiada ao PT. Sou filiada ao PT. E tem essa ligação, conexão com o MST. Agora, antes da gente entrar nessas questões que são aí o cerne da tua atuação, aliás, o cerne da tua atuação é também o boxe, né? Que coisa bonita isso. Eu lembrei agora do filme do Clint Eastwood, né? O Menina de Ouro, que é sobre boxe, que é maravilhoso. E agora eu sou um apaixonado também pelo boxe. Meu pai era apaixonado, acompanhava as lutas pela TV, evidentemente, Muhammad Ali, todo aquele boxe romântico, aquele boxe. Como é que é o boxe na tua vida? Explica pra gente, como é que ele entrou na tua vida? Nossa, o boxe na minha vida, ele é minha paixão, assim, é o que movimenta, né? É um esporte que entrou, é claro, assim, por eu ser mulher, tive muita dificuldade de entrar no esporte de combate, né? De poder fazer o boxe, de fato, mas desde pequena eu queria muito fazer esporte de combate, luta, via aquelas lutas pela televisão, acompanhava e tudo mais. Tinha uma certa preocupação, né, por conta, não é muito popularizado para as mulheres, enfim. Mas aí eu entrei, né, quando eu tinha ali, acho que em torno de 16, 17 anos, comecei a lutar, me desenvolvi, fui da Federação Estadual de Boxe como atleta, e depois de um período eu me formei enquanto professora de boxe, assim, né? E é uma das minhas grandes paixões, dar aula de boxe, principalmente para as crianças e para os adolescentes, é o que me move, assim, eu gosto muito, né? E eu vejo o boxe não só como um esporte de formação de atletas, né? Enfim, de formar futuros profissionais da área, né? Boxeadores, mas eu vejo também o boxe como uma ferramenta de transformação social, assim, né? O boxe, para mim, ele é o que possibilita a gente de estar nas comunidades, de estar com as crianças, de formar cidadãos, né, de disputar os rumos da sociedade através de um esporte que durante muito tempo foi marginalizado, né? Não sei se você sabe, mas não sei também se as pessoas que estão acompanhando aí de casa sabem, mas durante muito tempo, inclusive aqui no Brasil, era proibido para que nós mulheres praticássemos o esporte, o boxe e outras modalidades esportivas. Na era Vargas, enfim, teve um decreto, né, que impedia da gente praticar esse esporte por conta, tinha lá da nossa natureza biológica, né, nada mais do que o machismo, enfim. E aí, para mim, ocupar esse espaço enquanto professora de boxe, enquanto boxeadora, é muito importante não só pela luta em si dos ringues, mas também pela luta fora dos ringues, né, da gente estar ocupando esse espaço enquanto mulher, de estar ali sendo professora, de ter uma equipe, né? Eu tenho alunos, inclusive, que foram medalhistas no Campeonato Baiano, no Campeonato Carioca. O boxe brasileiro é muito forte, né? É muito forte. É muito forte. Principalmente na Bahia, né? O boxe na Bahia é muito forte. Assim. Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nós a Bahia tivemos é o Popó baiano, foi campeão mundial.
Sim, E aqueles dois jovens, os irmãos da família Esquiva, na verdade, o pai deu o nome de Esquiva, um sim. golpe do boxe para o filho. Eles também foram medalhistas olímpicos, né? Foram. E o Esquiva Falcão treinou aqui no Rio de Janeiro, né, num projeto, inclusive, muito famoso, que é do Rafa Giglio, um dos grandes treinadores nossos de boxe do Brasil é aqui do Rio de Janeiro, que é o Rafa, ali no projeto no Vidigal, né? Então, assim, o boxe, o Brasil, ele é um celeiro do boxe, né? Infelizmente, falta investimento, a gente não tem os Se investimentos tivesse um necessários. pouquinho de investimento, Um né, pouquinho, o Brasil exatamente. teria sido campeão durante todo o século XX de boxe, né? Ah, com certeza. Aliás, Brasil em tudo, né? Se você botar um pouquinho, não precisa botar uma montanha de dinheiro, né, Maiara? Aliás, então, já que a gente está falando dessa questão investimento, esporte, resultado, fala um pouco da tua, dos teus desafios dentro da tua carreira, como é que você vislumbra isso? É, enfim, tendo essa interlocução também privilegiada com um dos movimentos sociais mais importantes do mundo, que é o MST, e um dos partidos que é também um dos mais importantes do mundo, que é o PT, a esquerda aqui no Brasil, que o Mélenchon falou há pouco tempo, a esquerda europeia é a esquerda do Lula. Você vê que a coisa realmente extravasou as fronteiras. Queria que você falasse um pouquinho do que você pretende, né, nesses próximos passos aí do teu ativismo e da tua atuação política. Sim. Então, a minha caminhada é uma caminhada muito pé no chão, né? Uma construção muito de trabalho de base, de organização popular. Assim. O MST nos ensina muito isso, assim, né? De organizar as pessoas, de pautar a transformação social, mas em conjunto, né? Com os populares, com a classe trabalhadora, nas comunidades, nos campos, enfim, né? Com quem de fato precisa ser organizado para essa transformação social. As forças políticas importantes do nosso país, está na base. E aí eu aprendi muito com o MST, né, esse processo de transformação de organização popular. E aqui na cidade a gente se organiza dessa seguinte forma, né, através do Movimento Luta, que é um movimento que eu fundei, um movimento popular, né, de organização comunitária, né? E aí a nossa construção passa por isso. A gente acredita que o esporte ele é transformador, uma das forças transformadoras sociais de combate à marginalização, né? Estamos também na caminhada do combate à fome, da insegurança alimentar, que é uma das grandes questões, inclusive das últimas décadas, que é o combate à fome, né? Infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome. Estamos também numa caminhada muito grande de profissionalização das mulheres, enfim, através de cursos de capacitação. Eu acho que os nossos desafios passam principalmente assim, passam para a gente conseguir derrotar o bolsonarismo, né, e a extrema-direita nas urnas agora em 2024. A gente elegeu o Lula em 2022, mas elegemos com muita dificuldade, né? A extrema-direita muito viva, né? A gente viu o que foi o resultado das eleições de 2022. E aí, mesmo assim, elegendo o Lula, é claro, no cotidiano, no dia a dia e nas políticas públicas, eles continuam avançando, né? O bolsonarismo continua avançando. Então, a gente tem uma tarefa fundamental, que é derrotar o avanço desse conservadorismo nas urnas agora em 2024, e as eleições municipais elas cumprem um papel muito importante, porque o vereador ele é o político, o representante político, né, da população ali nas câmaras municipais, que é o que está mais próximo do cotidiano das pessoas. É o vereador que consegue dialogar de forma mais direta com as associações comunitárias, né, com as associações de moradores, com os projetos sociais esportivos. É o vereador que consegue dialogar de forma mais próxima com as escolas, enfim, né, com o cotidiano da vida das pessoas. Então, essas eleições municipais cumprem esse papel muito importante, porque a gente vai disputar diretamente a consciência crítica das pessoas para impedir esse avanço do bolsonarismo, né? Então, a gente consegue dialogar, enfim, com as igrejas, com os terreiros, com as escolas, com as comunidades, né? Enfim, com diversos setores aí da sociedade, para poder, de fato, fazer esse contraponto. É muito Apresentar um interessante o que você contraponto. está falando. Eu vou. Uma função que ainda acho que precede a de vereador, que são, eu estou me esquecendo agora, conselhos tutelares, né? Também é muito importante, que representa, é uma primeira representação, digamos assim, e que vai ordenar um pouco essa coesão social, né, de uma cidade, do interior e tudo mais. Agora, a vereança também é importante, aliás, destacar aqui que a Mayara Gomes é candidata, é pré-candidata, né? Pré-candidata. Ainda é pré, né? Ainda é pré-candidata a vereadora na cidade de Niterói pelo PT, com o apoio do MST.
Aliás, deixa eu trazer aqui uma questão que a rigor é o que te trouxe aqui, o que me fez te convidar, né? Teve um encontro nacional dos pré-candidatos do MST em Niterói. O MST definiu uma única candidatura, que é a sua, né? Principal, a segunda principal da cidade e aposta do Estado. Queria que você falasse um pouco dessa reunião do MST e na pauta da tua campanha, que vai ser baseada aqui na construção da agricultura urbana. Você é responsável, né, pela maior horta urbana de Niterói, com 900 metros quadrados. Fala um pouquinho de tudo isso para a gente, por favor. Sim, sim, sim. É com muita alegria, né? É muita felicidade, muita responsabilidade também. Eu sou a primeira pré-candidata do MST à vereança aqui na cidade de Niterói. E o MST, que é essa força política gigantesca, né, de organização dos trabalhadores no campo e na cidade, mas também de disputa dos espaços, né, de decisões políticas e tudo mais. Então, o MST está se colocando nessa caminhada de uma forma muito coerente, de uma forma, enfim, muito responsável, né, com a luta pelos nossos direitos sociais. Então, a gente tem representantes hoje do MST muito importantes, como é a Marina do MST, deputada estadual aqui no Rio de Janeiro, como é a Rosa Amorim, deputada estadual em Pernambuco, enfim. Então, o MST está avançando com a sua bancada de parlamentares para fazer uma disputa fundamental dentro do parlamento, dentro das câmaras, né, das assembleias legislativas, que é aprovar políticas públicas que, de fato, gerem impactos e transformem a vida das pessoas, né? Então, ser pré-candidata do MST aqui na cidade de Niterói, para mim, é uma grande responsabilidade e uma enorme alegria. E aí, na semana passada, a gente fez um encontro muito potente, muito grande, de todos os pré-candidatos nacionais do MST, pré-candidatos à vereança, pré-candidatos à prefeitura, enfim, a nível nacional, que foi lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo. E foi um encontro muito importante, assim, primeiro de alinhar as nossas pautas, alinhar, enfim, né, ressaltar principalmente a defesa da reforma agrária urbana, né, da reforma agrária popular, quer dizer, defender, enfim, né, os direitos e defender também, enfim, as pautas políticas do MST, que são fundamentais para o nosso país, mas também fazer um alinhamento com os pré-candidatos e tudo mais. Então, foi um encontro muito potente que, enfim, teve a participação da Gleisi Hoffmann, teve a participação de diversos deputados federais, estaduais, enfim, diversos representantes políticos fundamentais para a gente poder fazer esse alinhamento para disputar e para poder, de fato, estar ocupando esses espaços de decisões políticas, né, e orçamentárias do nosso país, que é muito importante para a vida das pessoas. E aqui na cidade de Niterói, a gente teve a felicidade, né, de organizar a maior horta comunitária da cidade de Niterói, com 900 metros quadrados. É uma horta que a gente impulsionou através do nosso movimento Luta, junto com a MST e junto com outros parceiros, em que as pessoas organizadas da comunidade, enfim, tiveram ali seu momento, né, sua organização própria, que as pessoas organizadas colocaram a mão na massa, enfim, pegamos enxada, plantamos centenas de ramas de aipim, e colhemos esses aipim já. A colheita foi feita agora em junho. Eu posso garantir para você, Conde, que esse nosso aipim é o melhor aipim do Brasil, hein? É um aipim, ó, que a casca tá mudo seu microfone. Desculpa, eu coloquei no mudo aqui para não atrapalhar você, mas assim, esse aipim já foi feito como comida para a gente comer? Já colhemos o aipim, já colhemos, já teve bolinho de aipim, já teve bolo de aipim, já teve aipim com camarão, já teve aipim de todas as formas. Assim, o melhor aipim... produto, deixa eu te perguntar, o produto a colheita dessa horta, ela é direcionada para que setor da sociedade de Niterói, assim, para aqueles que não podem pagar por uma comida, creio eu, né? Como é que é? Com certeza. Assim, a horta, ela cumpre um papel muito importante, que é de combate à insegurança alimentar nas comunidades, assim. E a gente quer transformar isso em política pública. E o produto dessa horta comunitária foi destinado totalmente, de forma gratuita, para os moradores da comunidade do Cavalão, que é onde se localiza essa horta, né? Então, os moradores se organizaram, plantaram, capinaram, plantaram, colheram, fizeram todo o processo da horta, e os próprios moradores tiveram acesso a esse produto, esse alimento, que é um alimento, inclusive, saudável, um alimento sem agrotóxico, né? Enfim, um alimento de qualidade, sendo produzido dentro das comunidades.
E a gente acredita que é possível expandir esse projeto que a gente fez piloto ali na comunidade do Cavalão, a gente acredita que é possível expandir para diversas comunidades aqui da cidade de Niterói, não só da cidade de Niterói, é claro, mas estamos falando aqui do município onde a gente está inserido, onde a gente faz, né, as nossas construções. É possível combater a insegurança alimentar e combater a fome através da organização popular das pessoas ali nas comunidades e plantando um alimento que é um alimento saudável. Assim, muitas vezes os alimentos que chegam, né, nas comunidades e que chegam para as pessoas são alimentos processados, alimentos, enfim, com muitos venenos, alimentos que Aliás, esse mal. É um debate, se você me permite, Mayara, muito Claro. importante para o Brasil inteiro no momento, e o MST detém a expertise, detém todas as condições, faz essa discussão há muito tempo, é detentor da agricultura familiar mais pujante do país, aquela história da produção de arroz orgânico e tudo mais. O MST é um show. Aliás, não só na questão do plantio, do cultivo, das tecnologias e tudo mais, mas na questão humana, da educação. E aí eu te pergunto, como é que você trata, né, a questão também da educação e das questões humanitárias que o MST, com o nosso privilégio de ter um movimento social dessa natureza, né, proporciona para o Brasil. Uma curiosidade junto com essa pergunta é assim, você participa do MST desde pequena? Como é que é essa história com o MST? Sim. Então, eu não sou do MST, né? Sou parceira do MST. Você é parceira? Tá. Sou parceira, mas a minha construção com o MST é uma construção muito antiga, assim, né? Eu comecei minha militância política, meu ativismo político no movimento estudantil, e foi o movimento estudantil que, de fato, me proporcionou estar junto com diversos movimentos populares, assim. Então, eu fiz alguns cursos como o EVI, do MST na Bahia e tudo mais. Sempre estive junto com o movimento. Você é baiana? Não sou baiana. Não sou carioca. Não é baiana? Você é carioca. Mas você tem um sotaque baiano. Eu sou baiana de coração. Tá mas certo. amo Niterói. Você é de Niterói? Não, eu sou de Nova Iguaçu, na verdade. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Me mudei para Niterói. Ficou um sotaque maravilhoso, viu? Porque é uma mistura do carioquês com baianês. Tá perfeito. Misturou tudo, fez um balaio. Mas eu moro em Niterói desde meus 3 anos. Pitadas de Nordeste também, desculpa. Não, pô. Pitadas de Pernambuco, coisas assim. Mas tá lindo. Desculpa, te interrompi severamente aqui. Pode continuar seu raciocínio. Imagina. E aí, bom, foi um movimento estudantil que me proporcionou estar junto e construir diversas construções com os movimentos populares, não só o MST, mas também com o MTST, que cumpre um papel fundamental, né, da minha casa, da luta pela casa das pessoas, né, nas cidades, enfim, essa luta urbana fundamental. Diversas pessoas estão sem moradia, ou muitas pessoas, inclusive, têm moradia, mas têm moradias inadequadas, né, que não cumprem a função social de fato. As pessoas precisam ter moradia com as condições dignas, plenas de vida, né, moradia com saneamento básico, moradia com banheiro, né, com as condições necessárias, enfim, para ali estruturar uma família, elas viverem com dignidade. É uma luta muito importante por dignidade, assim. Então, junto com o MTST também, estive com eles em diversas construções, com o MELEMEME, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia Urbana também, e com o MST, né? O MST me proporcionou aprender muito, principalmente sobre como construir uma política de organização social junto com o afeto, assim. Eu acho que o MST ele nos ensina muito, inclusive, sobre como organizar, sobre como estar junto com o povo, sobre como, enfim, plantar a transformação social, mas sem perder a ternura, né? Essa é uma frase muito importante, né? Aí que endurecer sem perder a ternura. Sem perder, é preciso endurecer sem perder a ternura, que é a frase do Che Guevara, né? Che Guevara. O MST é absolutamente essencial, cada vez mais, o Brasil cada vez mais precisa do MST, inclusive agora teve a comemoração dos 40 anos do MST, e para variar, as elites brasileiras sentem, acho que não é só preconceito, é inveja também do MST, porque o MST ele tem uma qualidade assim de social, né, interna, de produzir educação, de produzir consciência política, dignidade, é uma coisa que é impactante. Eu coloquei o Instagram porque o pessoal está pedindo o seu contato aqui, viu, Mayara? Então eu coloquei o seu Instagram, talvez seja a melhor maneira de se comunicar com você. Você quer dar outro
algum outro link, endereço de e-mail, alguma coisa assim? Fica à vontade para falar com Não, o acho que público. o Instagram é o melhor O caminho Instagram tá mesmo. bom, né? Tá ótimo, assim. E isso que você falou da educação é muito importante, assim, porque o MST e a nossa luta em conjunto com o MST, ela vai guiando por diversos caminhos, assim, porque para a gente não é só o boxe, mas também enquanto transformação, enquanto uma ferramenta educacional, né? A horta comunitária que a gente tem aqui, né? E esse projeto de agricultura urbana, né? De combate à insegurança alimentar. Também é um processo educativo, né? Dos impactos das mudanças climáticas, de educação ambiental e tudo mais, enfim. Então, a gente vai permeando através das ferramentas concretas, né, formas educacionais de transformação social, de mudança cultural, enfim, de mudança dos valores e tudo mais. Então, a gente vai caminhando dessa forma, né? E a educação, ela cumpre um papel fundamental. E o MST tem ferramentas brilhantes, né, de combate ao analfabetismo. Inclusive, eu acho que a gente deveria aprender muito com o MST e levar, né, as formas deles de se organizarem, levar as formas deles de combater o analfabetismo, de combater a fome, né, enfim, de A pautar própria a reforma proposta do agrária. ensino, da alfabetização, que o MST bebe muito na fonte, evidentemente, do Paulo Freire, né? Mas a própria proposta de alfabetização e da educação no ensino básico, que é muito mais avançada do que está posto na educação brasileira, que é uma vergonha. Quer dizer, eles ainda não adotaram o padrão MST de educação, que não só faz o letramento das crianças, dos estudantes, mas faz a conexão ética, né, da criança com o mundo, com a terra, com os direitos, né? E a direita detesta isso, né? Então, é uma coisa realmente... Desculpa, pode falar. Não, com certeza. Eu adorei que você falou padrão MST de educação. Eu vou usar agora. É isso, padrão MST de educação. Porque não basta saber ler, né? Não basta saber ler. Às vezes você sabe ler, assinar seu nome, enfim, escrever e tudo mais, mas você precisa fazer a conexão disso com as questões estruturais da vida e da sociedade. Assim, a leitura, ela tem que proporcionar para a gente a capacidade de avançar com a consciência crítica. O MST faz isso, né? Aprender a ler com o avanço da consciência crítica, de leitura de quem é você enquanto cidadão nessa sociedade, né? Qual o papel que você cumpre, qual o papel que as forças políticas cumprem em cima de você, enfim. Então, é uma conexão fundamental para que a gente possa, de fato, formar cidadãos com capacidade crítica, inclusive para aproximar da política, né? Claro, para não formar cidadãos que ficam aí à deriva e são capturados pela direita. Eu estou colocando o Fernando Brito aqui. O Fernando Brito é nosso grilo falante, viu? Ele tem cara de grilo, você, viu, Fernando Brito? Um grilo de respeito com suas barbas brancas. Ele não gostou. Um papel que não me fez nada, porque o grilo falante era a consciência. O grilo da consciência. Então, meu querido, eu vou queria que você falasse, eu acho que você quer falar sobre a única coisa que os velhos podem construir, que é a memória, tá? Me lembrando agora, com a fala que ela trouxe para o programa, tá? O Morro do Cavalão, ele é uma espécie de pioneiro em uma série de iniciativas sociais. Foi no Morro do Cavalão que foi instalado o primeiro módulo do médico de família. Naquela época, era uma importação que o Brasil fazia de métodos de saúde cubana, com atendimento direto à população. Não sei se hoje ainda funciona, ou se funciona bem, o módulo do médico de família no Cavalão. E outra coisa que se liga à conversa que nós tivemos anteriormente com o Paulo Buffs, que é a escolha, né, pelo menos como estrela nesse programa, da produção de mandioca, de aipim, né, que frequentemente, nós vimos isso durante o governo Dilma, tratada como uma cultura menor no Brasil. E quanto ela é, talvez, o principal fornecedor de carboidratos para a população. O Brasil, apesar de ser a terra nativa da mandioca, perdeu há muito tempo o lugar de primeiro produtor desse tubérculo para a África. Exatamente porque as condições na África fazem com que a mandioca seja uma cultura vital para aquelas populações. E com um fator que talvez as pessoas não tenham se atentado na fala dela, que é a não perecibilidade do aipim. Né? Você consegue mantê-lo armazenado durante um período muito maior do que outras culturas de tubérculo que exigem uma infraestrutura de transporte, comercialização e guarda muito maior que a do aipim.
Então, é só esse para mostrar como a Terra é redonda. As coisas se ligam, os fatos se ligam, as iniciativas se integram. Né? O que ela está trazendo para nós é um resgate, não só da vida comunitária como provedora das soluções, né, dos problemas daquelas comunidades, como também a ideia de que nós precisamos apelar para o nosso próprio conhecimento. Nós temos o conhecimento em fase atávico dessas culturas que não é estranho para as pessoas ou que vai buscar na memória das pessoas aquela maneira de tratar o cultivo, de tratar a terra, tratar a produção de alimentos. O MST tem essa, se não tivesse outra, tem essa virtude de religar a produção de alimentos à própria existência da humanidade sobre a face da Terra. Bonita fala do Fernando Brito. Eu vou pedir para a Maiara agora reagir a essa fala, né, e fazer o chamamento para as suas atividades e os seus desafios. Diga, Brito. Ele tá, na verdade, encostando o corpo, entendeu? Porque ele faz, eu falo do que você falou, você fala do que eu falei, e o Conde fica ali na boa, de dono do programa. Pediu sua opinião sobre isso aqui, você não tem, não falei que você podia falar sobre isso. Vamos lá, Maiara, por favor, vamos esquecer o que o Brito falou aqui. Não, o que o Fernando Brito falou foi fantástico, assim, é justamente isso, assim, porque a horta, ela cumpre diversos papéis importantes, assim. Um que é o de combate à fome e insegurança alimentar, mas o combate à fome e insegurança alimentar permeia diversas outras questões sociais fundamentais. Uma delas é isso que o Fernando Brito colocou, que é o de resgate, inclusive eu gosto de dizer que é o resgate dos nossos conhecimentos ancestrais, assim, né? A gente e a população, principalmente as populações das comunidades, trazem muito isso, né, por conta da migração e tudo mais, desse saber de plantar, de colher, enfim. Então, é um resgate também desse conhecimento que foi se perdendo no meio urbano, né? Segundo, que é as próprias comunidades, de forma auto-organizada, dos moradores, enfim, junto com os movimentos sociais, de produzirem, né, e de fazerem ali um combate, através de uma construção de uma política pública direto para o combate de um problema social fundamental, que é a fome. A gente precisa acabar com a fome no Brasil. E de que forma que a gente vai acabar com a fome no Brasil? Passa por isso, dessa auto-organização, né, e de impulsionamento da agricultura urbana, né, e de outras questões importantes. Terceiro, que é dessa educação ambiental, né? A horta comunitária também cumpre um papel fundamental de educação ambiental, tão importante para a gente poder mitigar os impactos das mudanças climáticas, para a gente poder, né, traçar novas culturas ambientais nas comunidades e no meio urbano. Então, passa por isso também, assim. E o Aipim, ele é muito importante, e aí o Brito apresentou as questões do carboidrato, do Aipim, né, do que ele cumpre de forma tão fundamental, mas o Aipim tem também uma questão tão importante, porque ele é muito resiliente, né? O Aipim, você consegue plantar numa área, né, de grande incidência solar, enfim, numa área quente, numa área que não precisa tanto da questão da água e tudo mais, né, de você estar irrigando. Então, ele tem uma certa facilidade de você conseguir plantar e tem um valor nutricional muito alto, né? Tem um valor nutricional muito alto. Ele não requer grandes cuidados, como, sei lá, outros legumes e hortaliças que requerem, né? Então, ele tem uma facilidade ali muito grande no seu plantio, no seu manejo, né, de você conseguir armazenar e tudo mais. E, agregado a isso, ele tem um valor nutricional muito alto, que é tão importante para o combate a essa insegurança alimentar. O Fernando Brito levantou o dedinho ali. Maíra, porque o Conde, como urbanoide que ele é, talvez ele não saiba nem como é feito o plantio da mandioca. Mas a mandioca, como outros tubérculos, ela não requer semeadura. Ela é plantada a partir de um pedaço do caule, chamado maniva, né, que você enterra e ele rebrota. Né? Então, ele... Brito, eu não sou tão urbanoide assim, tá? E antes que eu me esqueça, eu estou no interior e você está no Rio aí. Então, nesse quesito... Mas cheio de cultura rural. Não, essa história, eu acho que tem toda essa imagética em torno do aipim, da mandioca. Inclusive, foi por isso que deu aquela polêmica quando a Dilma Rousseff falou da mandioca e tudo mais. E, na verdade, a gente tem a dignidade, né, de trazer esses temas para a nossa juventude, para saber o que significa tudo isso no Brasil. E eu acho que você está fazendo esse trabalho
brilhantemente. Maiara, eu quero te agradecer muito aqui. A gente está na transição, já recebendo o Vinícius Carvalho, nosso próximo convidado aqui do próximo bloco. O Fernando Brito Eterno aqui. Ele já até mudou o sobrenome seu. Não entendi. Você já até mudou o sobrenome do Vinícius Casalino para Vinícius Carvalho? Eu mudei para Vinícius Carvalho, desculpa. Vinícius Carvalho é o ministro da... Como o nosso papo está... Desculpa, Casalino. É que esse negócio de Casalino me assusta. Casar, assim, é uma coisa perigosa. Maiara, brigadíssimo, viu? Muito bom te conhecer. Estamos aqui à disposição para todos os trabalhos que vocês desenvolverem aí, junto com o MST ou não. E sucesso na sua empreitada. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço o Conte, Fernando Brito, o Vinícius que chegou agora, a 11 News, a galera que acompanhou de casa, e pedir para me seguirem no Instagram, botar no Instagram aí, @maiaragomes.niterói. Estamos construindo diversos projetos fundamentais, e porque a gente acredita que a vida ela é hoje, a gente precisa começar a transformação social no hoje, não dá para esperar amanhã, porque as pessoas necessitam comer hoje, precisam de moradia digna hoje, enfim, precisam de transformação social no hoje. E estamos nessa caminhada fundamental junto com a MST, que é essa força gigantesca aí do nosso país. Obrigadão, gente. Obrigado, Maíra. Maiara. Olha, o Fernando Brito fica numa patrulha tão grande que eu fico induzido ao erro aqui. Maiara Gomes. Muito obrigado. Até a próxima.